Esse exercício diz o seguinte: seja T de R3 em R2, tal que a matriz de T relativa às bases B1 do domínio e B2 do contradomínio, de R2, é dado por essa matriz aqui, respectivamente. Aí pede a expressão de TXYZ, a imagem, o núcleo, sem injetora e subjetora. Primeira coisa que eu quero fazer uma observação é a notação aqui de matriz, de uma transformação linear, está um pouquinho diferente da notação que eu estava usando nos vídeos que eu passei para vocês, né? Nos vídeos estaria escrito assim, T de B1 com uma flechinha B2. Essa notação é um pouco mais clara, no sentido que ela indica quem é a base de saída, quem é a base de chegada, digamos assim. Então, essa aqui é a base do domínio, no caso R3, essa aqui do contradomínio R2. Mas ela fica mais clara também quando a gente fala de matriz mudança de base, ok? Mas é a mesma coisa, tá? Só observem que nessa notação, a base do domínio, a base inicial, vamos dizer assim, é a que está no superior e a outra é a que está inferior, ok? Mas ok, então ele está me dando a matriz da transformação linear e que é a expressão. Se ele tivesse me dando essa matriz em relação às bases canônicas, era super fácil, né? Era só multiplicar aqui por x, y, z e a gente teria a expressão. Mas não tá, ele está me dando em relação a essas outras bases. Mas observe o seguinte, o que significa essa matriz aqui? T de B1, B2. Significa que se eu vier aqui multiplicar por um elemento do meu espaço, um elemento de R3, escrito na base B1, tá? Então, esse cara aqui, que está aqui dentro, é um elemento de R3, ok? O que eu vou obter vai ser o resultado escrito na base B2. Então, esse cara que está aqui dentro é um elemento de R2, do contradomínio. Mas eu consigo, eu não quero relativo a essas bases, eu quero relativo às bases canônicas. Mas eu consigo fazer a seguinte adequação. Se eu pegar a matriz que muda da base canônica, eu vou colocar aqui a base canônica de R3, vou colocar um 3zinho aqui, só para a gente saber que é a canônica de R3, tá? Então, eu vou mudar da canônica de R3 para a base B1, que é essa outra base de R3. Então, essa aqui é uma matriz de mudança de base, tá? A gente acaba denotando ela pela identidade, porque é equivalente a se eu fizesse a transformação linear identidade. Essa matriz, eu multiplicar por essa T que eu tenho, né? Por essa matriz aqui, que leva da B1 para B2, aplicando a transformação. E, por fim, multiplicar que muda da B2 para a canônica de R2, o que eu vou obter? Observe o seguinte, eu vou pegar um vetor que está escrito tá em R3, escrito com as coordenadas em R3 na canônica, passo para as coordenadas na B1. Multiplico por essa matriz, então peraí, deixa eu tentar fazer assim. Então, essa aqui só trocou da base canônica para a base B1, continua sendo o mesmo elemento, né? Quando eu multiplicar ele aqui, né? Vamos fazer assim. Estou multiplicando aqui pela canônica, tá? Então, isso aqui, vou escrever um pouquinho melhor, né? Se eu pegar um elemento escrito na canônica 3, e isso aqui vai me resultar esse elemento U, só que agora na base B1. Esse elemento U escrito na base B1, agora eu posso multiplicar por essa matriz de transformação, e o resultado vai ser T de U, só que na base B2. Só que daí esse elemento que está escrito na base B2, eu vou e multiplico por essa matriz que muda a base, e ela vai me resultar esse elemento, T de U, na base canônica, de R2 aqui no caso, ok? Ou seja, tudo isso aqui junto, essas três matrizes multiplicadas, vão ser a matriz da minha transformação linear relativa às bases canônicas, canônica de R3 e canônica de R2, porque vai do domínio para o contradomínio, ok? Que na anotação dos vídeos era a mesma coisa que escrever assim. Tá? Bem, então o que eu vou fazer? Essa aqui do meio eu já tenho, ok? Eu vou calcular essas outras duas matrizes mudança de base. Vamos lá. Primeiro, eu quero a matriz que muda da canônica de R3 para essa base B1 aqui, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os elementos dessa base canônica de R3
e convertê-los e escrevê-los, né? Então, vou pegar os elementos da base canônica de R3 e escrever a coordenada deles em relação a essa base B1. Vou precisar fazer isso para os 3 vetores da base canônica. Da onde eu vou obter o seguinte, vamos dar uma olhadinha. O 1, 0, 0, como ele é o segundo elemento dessa base, é fácil ver que a coordenada desse vetor nessa base vai ser 0, 1, 0. O que isso quer dizer? Que se eu fizer 0 vezes esse vetor, mais uma vez esse, mais 0 vezes esse, eu obtenho o vetor que eu estou procurando, ok? Esse era o mais fácil. Esse segundo, observe que eu consigo obter ele fazendo o seguinte, somando os 2 primeiros, eu vou ficar com 1, 1, 1, e subtraindo o terceiro, aí vai, né, menos o terceiro, vai acabar me dando o vetor que eu quero. Então, esse aqui pode ser escrito como 1, 1 e menos 1, tá? E por fim, depois eu falo. E por fim, esse aqui eu consigo obter como sendo esse vetor, desculpa, o último vetor subtraído do segundo, né? Então, eu não vou usar o primeiro vetor, o segundo vai ficar com negativo e o terceiro positivo. Se não for tão fácil de ver isso, tem que fazer dá para fazer a conta, ok? Vai lá e escreve 1, 0, 0 igual a alfa vezes 0, 1, 1 mais beta vezes o segundo, mais gama vezes o terceiro, e daí vai lá e descobre quem é alfa, quem é beta, quem é gama. E põe aqui, a mesma coisa para o segundo e para o terceiro, ok? A gente já fez aqui direto, era mais facinho, fez um pouquinho mais direto. Ok, com isso eu consigo a minha matriz mudança de base. Da canônica para essa base diferente B1. Que vai ser quem? Eu vou colocar nas colunas essas coordenadas. Ok. Agora, eu vou querer a matriz que muda da base, essa aqui, né? Da base B2 para canônica de R2. O que eu vou ter que fazer? A mesma coisa. Agora eu vou pegar os elementos dessa base, da base B2, ou seja, o menos 1 e 0, e o 0 e menos 1, só que eu quero as coordenadas deles relativas à base canônica. Essa parte é muito fácil, né? Porque são as próprias entradas do vetor ali, né? Sempre escrever na base canônica é bem facinho. Então, eu vou obter essa matriz aqui como sendo a matriz menos 1, 0, 0, menos 1. Ok, então voltando aqui, eu dei uma apagada só para aliviar, aqui era B1, B2, e aqui era da canônica de R3, que é essa, desculpa, da B1 para C3, né? Então agora eu vou lá e vou fazer essa multiplicação. Vai ser essa aqui, menos 1, 0, 0, menos 1, vezes 1, 0, menos 1, menos 1, 1, 1, vezes 0, 1, 0, 1, 1, menos 1, 0, menos 1 e 1, ok? Cada uma delas eu vou obter, vou deixar essa conta para vocês fazerem, mas o resultado vai ser 0, menos 2 e 1, e menos 1, 1 e 0, ok? Então, observe que essa aqui, de fato, é uma matriz 2 por 2, com uma matriz 2 linhas, 3 colunas, vai dar uma 2 por 3, que multiplicada por uma 3 por 3 vai dar uma 2 por 3, ok? Ou seja, essa aqui, acabei apagando, desculpa, era a nossa matriz da transformação em relação às bases canônicas, do R3 e do R2. O que isso quer dizer? Que se eu pegar essa matriz 0, menos 2 e 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 1 e 0, e multiplicar por x, y, z, que são as coordenadas de um vetor qualquer na base canônica, o resultado vai ser 0x menos 2y mais z, menos x mais y e 0z. Ou seja, t de x, y, z é igual a menos 2y mais z e menos x mais y, ok? Essa era a resposta do item A. O item B, na verdade eu consegui resolver o item B sem resolver nada disso que a gente fez, né? Porque a gente sabe que a imagem de um operador linear pode ser obtido, ou pelo menos um conjunto de geradores, pode ser obtido aplicando essa transformação
em elementos de uma base do domínio, né? Mas observe que quando eu tenho a matriz dessa transformação, o que eu fiz? Esses elementos aqui são justamente a T aplicado em elementos do domínio. Então, eu conseguiria, a partir deles, uma ideia de base. Mas, ok, vamos olhar aqui para a minha matriz. No final das contas, vou olhar para aqui, né, e vou calcular, tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho, só um instantinho. Ok, eu apaguei, só deixei aqui a expressão de t de x, y, z para ficar um pouco mais fácil. Então, no item B, que a gente pode fazer, eu posso pegar a imagem de t como sendo, t aqui, como sendo espaço gerado por t aplicado numa base do domínio. Por exemplo, na base, vou pegar a base canônica aqui, t de 1, 0, 0, t de 0, 1, 0 e t de 0, 0, 1, que vai ser o espaço gerado. T aplicado em 1, 0, 0 vai ficar 0 e menos 1. T aplicado em 0, 1, 0 vai dar menos 2 e 1. E T aplicado em 0, 0, 1 vai ficar 1 e 0, ok? É claro que esses vetores são LDs, né? Então, um deles pode ser escrito como combinação dos outros. Esse aqui, por exemplo, consegue ser escrito como combinação dos outros dois. Então, eu posso tirar ele, que continua gerando o mesmo espaço. Ou seja, eu vou deixar só esses dois, por exemplo. Ou seja, o espaço gerado o espaço gerado por esses dois vetores dá a imagem de T. Esses aqui são LIs, de fato, então esse conjunto forma até uma base para a imagem, ok? Da onde, inclusive, eu sei que a dimensão da imagem de T é 2, se a dimensão da imagem de T é 2, na verdade, né? A minha imagem é o próprio R2, da onde eu já consigo responder aqui o item D, se ela é sobrejetora. Sim, ela é sobrejetora, ok? Já estou vendo aqui que ela é sobrejetora. Só fazer um comentário, eu falei que eu não precisava da matriz, né? Porque eu já tinha aqui, eu sei que T aplicado nesses elementos da base está resultando esses aqui. Só que aqui estou em relativo às coordenadas de B2, tá? Então eu poderia dizer que a imagem de T é gerada por esses três vetores aqui, considerando, na verdade, esses vetores aqui na verdade, as coordenadas do vetor nessa base B2 aqui, tá? Mas achei melhor deixar aqui com a base canônica mesmo. Ok. E o item C, então a gente fez o B já, vamos fazer o item C. O núcleo. Bem, para calcular o núcleo, eu já sei, vamos olhar primeiro a dimensão do núcleo, né? Eu já sei que a dimensão do núcleo vai ser a dimensão do espaço do domínio, que é 3, menos a dimensão da imagem, que é 2. Então, eu já sei que o núcleo tem dimensão 1. Por que eu sempre dou uma olhadinha na dimensão do núcleo antes de calcular? Porque se fosse 0, eu já saberia que só tem o nulo, né? E não precisaria nem calcular. Inclusive, antes de calcular o núcleo aqui, a gente já sabe que ela não é injetora, porque ela só vai ser injetora se a dimensão do núcleo for 0, que não é, tá? Por isso que eu já sei que não é, pois, né, posso justificar, não é injetora, pois a dimensão do núcleo é diferente de 0, ok? Já fizemos a D sem nem terminar a C, né? Mas vamos lá. E quem que vai ser o núcleo? Vão ser os elementos que são levados no nulo, ou seja, vão ser o x, y, z, tal que x2 menos 2y mais z menos x mais y é igual a 0, ou seja, menos 2y mais z tem que ser tem que ser o nulo, né? Desculpa, 0, 0. E aqui também tem que dar um nulo, ou seja, daqui eu tiro que x é igual a y, gente, isso aqui não é y, né? E aqui eu tiro que o z é igual a 2y. Ou seja, a cara do meu elemento do núcleo é y, y, 2y, ok? Então eu posso dizer que o núcleo é gerado pelo vetor 1, 1, 2, né? Aqui eu estou escrevendo y vezes 1, 1, 2. Ou, né, como acho que estava no gabarito, que são todos os elementos da forma assim para qualquer y real, é outra forma de escrever o núcleo, ok? Eu gosto mais de escrever dessa forma aqui, porque querendo ou não, eu já estou olhando para um conjunto de geradores, de fato, como esse conjunto LI, isso aqui forma até uma base do meu núcleo, tá? Então, eu particularmente gosto de escrever mais na forma de span. Acho que era isso, ok? Assim a gente terminou a C e a D a gente já tinha respondido.